Salve, salve nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês aquilo que eu vi do jogo de ontem entre Flamengo e Audax. No vídeo do Fla Nação VP, eu comecei dizendo que eu gostei do que eu vi ontem. E muitas pessoas nem esperaram o término do vídeo para poder usar os comentários para dar sua opinião. E já foram logo falando de cara que eu fui o único que gostei. Mas, na verdade, durante o vídeo eu explico que eu gostei porque ficou claro e nítido, pelo menos para mim e tomara que também para o nosso treinador Paulo Souza, que há alguns jogadores que não há condições de jogarem nesse esquema de 3 zagueiros. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse esquema de 3 zagueiros agora, mas antes eu quero deixar aquele recado para você não esquecer de deixar o seu like, de se inscrever e de compartilhar os nossos vídeos, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos analisar a escalação que o Flamengo entrou ontem, tá? O Flamengo entrou ontem com Hugo Souza, Mateuzinho, Maurício Isla, Léo Pereira, Felipe Luiz e Lázaro, Thiago Maia e William Arão, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Vamos começar a analisar, porque uma coisa a gente tem que entender. O Flamengo vai jogar esse ano com 3 zagueiros. Tem muita gente falando, o Flamengo não jogou com 3 zagueiros, jogou com 2 laterais e apenas um zagueiro. Gente, quando a pessoa pergunta pro Léo Pereira quem ele é, ele fala, eu sou o Léo Pereira. Aí pergunta assim, você joga de quê? Eu jogo de zagueiro. Então o zagueiro não é uma pessoa, é uma posição. Então ele montou o time com 3 zagueiros, onde ele tinha o Felipe Luiz como zagueiro pela esquerda, o Maurício Isla como zagueiro pela direita, e o Léo Pereira como zagueiro central. Não confundam posições com a pessoa. O fato do Felipe e do Maurício Isla estarem na zaga não quer dizer que ele jogou com um zagueiro só, não. Ele jogou com 3. Porque o Felipe e o Isla estavam desempenhando funções de zagueiros. O Isla nunca foi tão mal na vida dele como no jogo de ontem, gente. O Isla estava passando tanto aperto, mas tanto aperto, que em determinado momento ele ficava puxando o Mateuzinho para poder ajudar ele na marcação, e quando houve a inversão, quando o Everton Ribeiro entrou, o Lázaro foi para a direita. Ele começou a puxar o Lázaro, para o Lázaro o ajudar na marcação. Tamanha é a descompensação do Isla jogando como zagueiro. O Felipe Luiz não só deu conta do recado do lado dele, como em muitas oportunidades conseguiu subir para poder ajudar também no sistema ofensivo, porque o Audax, em determinado momento do jogo, não pressionava tanto o Flamengo, recuava demais, baixava demais as suas linhas e o Flamengo, com isso, pôde aproveitar os espaços. Aliás, o técnico Paulo Souza falou disso. Em determinado momento, o Flamengo conseguiu aproveitar o espaço que o Audax deixava. E quando aproveitava, o Flamengo era ofensivamente perigoso. Só que isso foi muito pouco durante o jogo ontem. O Flamengo aproveitou essa oportunidade por poucas vezes. Por isso a gente não conseguiu ter uma ofensividade tão grande quando a gente foi ao ataque. Se produziu muito, é verdade, se criou, não produziu, se criou muito ontem para poder termos finalizações e para podermos ter um placar mais amplo. Mas a gente não conseguiu transformar essa criação em produção de gols, que é o objetivo de toda a partida. O time do Audax começou com as linhas baixas, começou jogando mais atrás, mais recuado, esperando uma bola ou outra para sair no contra-ataque. À medida que o jogo foi transcorrendo, o Audax começou a se sentir bem no jogo e começou a colocar as asinhas para fora e nos dificultou em determinados momentos, com bolas muito próximas que obrigou ou o Hugo a fazer a defesa ou a ele dar aqueles saltos para conferir que a bola não entraria. Deu um certo trabalho sim o Audax. Já o Flamengo conseguiu 2 gols. Um gol que o Gabigol queria cruzar e a bola entrou, e o outro de um cruzamento do Lázaro, se não me falha a memória, que o zagueiro do Audax acabou colocando para dentro. Então não foram 2 gols de criação, de jogada bem planejada, não foi. Foram 2 gols meio que do acaso. Mas valeram, entraram dentro do gol, valeu, o Flamengo acabou ganhando a partida. O que está incomodando todos nós, o que está me incomodando e o que está incomodando também a grande parte da nação rubro-negra é o Flamengo não estar, pelo menos, com a forma física ideal para poder jogar. Pelo que a gente consegue perceber,
o Flamengo está aquém das suas condições físicas. O Flamengo não está conseguindo mostrar um jogo de superioridade contra nenhuma equipe. Exceção feita ao Boa Vista, o Flamengo não conseguiu ser superior taticamente, tecnicamente, fisicamente, nem ao Fluminense, nem ao Audax. Se o Flamengo tivesse sido amplamente superior fisicamente, tecnicamente, taticamente, nós teríamos vencido a equipe do Fluminense e teríamos também vencido com grande facilidade a equipe do Audax. Agora, é preciso se entender uma coisa. Ele está no terceiro jogo dele. A torcida estranha muito a questão do esquema de jogo. O que mais estranha as pessoas são os 3 zagueiros. Quando o pessoal fala que ele inventa muito, é porque ele mete 3 zagueiros ali e coloca 2 alas. Só que o time do Flamengo não tem ala, tem lateral. Daí ele puxa o Everton Ribeiro para uma ala, a galera estranha. Aí ele puxa o Mateuzinho para outra ala, o pessoal estranha. Ele puxa o Lázaro para uma ala, o pessoal fica meio assim, desconcertado. Porque não está acostumado a ver o time jogando com alas. Nós estamos acostumados a ver o time jogando com meias. Então parece que ele é um professor Pardal. Não é. Nesse esquema que ele está fazendo, é normal. Ah, Fabrício, ele tá improvisando muito na zaga. Não tá. O Maurício Isla já jogou de zagueiro. O Maurício Isla entrou jogando como ala, não foi bem, perdemos por causa de uma bola nas costas dele. Depois o Isla jogou como zagueiro e não foi bem também. Então, acredito que o Paulo Souza tenha tido a resposta dele. O Isla hoje não pode ser titular do Flamengo e ele vai ter que encontrar um posicionamento para o Maurício Isla aí nesse time novo do Flamengo. Já o Felipe Luiz respondeu muito bem a zaga esquerda e deve permanecer por ali, até porque ele tem boa saída de bola, boa visão de jogo e defende muito bem. Léo Pereira continua sendo um zagueiro irregular. Não podemos contar com ele, porque ele vira e mexe, ele vai falhar. Ontem foi uma falha do sistema defensivo inteiro. A começar pelo Léo, que tocou no Isla, que tocou no Ilharão, que devolveu um catiripapro pro Léo, que o Léo podia ter tirado essa bola para a esquerda, dar um toque para a esquerda, sai da grande área e sai jogando pela esquerda. Se ele sai jogando pela lateral, se ele perde a bola, tem o meio de campo todo para fazer cobertura. Se ele perde dentro da área como ele fez, aí já era balbal, neca de tibiriba, não tem como a gente conseguir ninguém para poder ajudá-lo naquele esquema ali. Então ele foi juvenil do jeito que ele lidou com a situação naquele momento. E o Arão também, porque o Diego Alves cansa de reclamar do Léo Pereira nessa armação, nessa saída de bola ali. Será que o Arão até hoje não sabe sobre isso? Então é claro, ele está começando um trabalho agora, mas o fato do Paulo Souza estar começando o trabalho agora não nos tira o direito de criticar aquilo que a gente está vendo. Então ele ainda não encontrou o time dele, mas ele tem que começar a ver os jogadores que jogaram mais minutos e começar a montar o time dele. Por exemplo, o Gabigol jogou muita coisa, é titular. Pedro, do lado do Gabigol, nunca funcionou até hoje, mas nós estamos sem um Bruno Henrique. É preferível colocar o Marinho para jogar junto com o Gabigol ou coloca Pedro e Gabigol? Ele tem que decidir. Como ele já reclamou do Marinho, então ele tem que encaixar o Pedro ali na frente também. Lá atrás na zaga, quem ele vai utilizar? Gustavo Henrique pela direita, com o Davi Luiz centralizado e o Felipe Luiz para a esquerda? Então tá na hora de começar a dar minutagem para esses caras. O técnico já sabe, nesses 3 jogos que ele fez, que o René, que o Rodinei, que o Léo Pereira não são jogadores confiáveis, que o Maurício Isla não é jogador confiável. Então ele sabe que ele pode contar com o Mateuzinho, ele pode contar com o Lázaro, ele pode contar com o Felipe Luiz, ele pode contar com o Arrascaeta, ele pode contar com o Everton Ribeiro, que foi muito bem na ala esquerda. Então tá na hora dele começar a montar uma equipe, não é porque o Fabrício quer não, é porque nós estamos a 9 dias da decisão contra o Atlético Mineiro. 2 jogos e 9 dias. Ele precisa encontrar o time para ele poder colocar o time para jogar, para a gente poder ir bem contra o Atlético Mineiro. E aí, gente, nesse caminho a gente pode criticar o trabalho, pode elogiar, o que não pode é dosar a mão, pedir fora Paulo Souza por causa de 3 jogos. Os caras trouxeram ele sabendo que ele joga assim, então tem que esperar ele acertar o time para jogar assim. Simples assim. Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso que eu falei, tá bom? Como eu falei, né, um momento de felicidade. Venho trabalhando firme nos treinos, pegando mais confiança e nessa posição de ponta ali também, né? Eles sempre pedem para mim partir para cima ali, cortar ou cruzar ou chutar. Tive
teve alguns chutes ali, infelizmente não foi gol, mas o que vale também foi a assistência ali pro Gabi, né, que é o nosso goleador, nosso matador. Mas o importante é os 3 pontos e pra gente continuar nessa pegada aí, pra gente conquistar grandes coisas esse ano. Gabi, jogo de número 150, capitão e um golaço, né, cara? Caralho, irado. Não sabia, muito feliz pelo gol, por mais um gol, espero que possam vir vários. São 3 jogos, 2 gols, mais uma grande vitória, estamos crescendo. Eu acho que o importante mesmo é a gente crescer. O importante é como começa, como termina. Valeu. 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 Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos e nos recomendem, por favor. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.